O integrador residencial, o cara que está ali nos ouvindo, às vezes ele é mais da automação, às vezes ele é mais do áudio e vídeo, às vezes até ele está adentrando nesse nosso mercado. Ele não faz a sua caixa de som. Como é que ele pode se beneficiar para chegar mais perto do cliente dele, conhecendo esses conceitos, né? Esses três diferenças, mas eu acho que até concentrando mais num sistema de entrada com um sistema hi-fi, né? Eu quero saber como é que o integrador ali, então, que é um revendedor, que ele não produza a sua caixa, na tua opinião, como é que ele se beneficia desses conceitos para chegar mais perto do cliente? E também quero já emendar um pouco nessa tua pergunta, né, nessa mesma pergunta, que é qual é que é o teu principal canal de aquisição de cliente? Para os caras que, aí nesse caso, principalmente dos caras que estão regionalizados, nos que você. Porque, ok, eu entendo que produção de caixa, até o integrador que está nos ouvindo pode também ser teu cliente e tudo mais. Os clientes, pessoas físicas, mas daí é isso. Esse conceito que tu acabou de ensinar para nós, como é que tu se aproxima para chegar mais perto do cliente e como é que é e qual que é o teu principal canal de aquisição desse cliente aí da tua região para te fazer essa instalação? Tá, essa é uma pergunta muito legal de ser respondida, porque eu vejo que muitos técnicos, integradores, instaladores têm dificuldade ali de oferecer o equipamento correto para o cliente, né? Principalmente falando de caixas de som. Hoje em dia, o técnico precisa conhecer bastante sobre caixas de som, amplificadores e cabos, tá? O que vai diferenciar, basicamente, o que casa melhor com cada cliente é o tipo de música que ele escuta, o volume que ele escuta e o tipo de som que ele gosta. Então, cada caixa de som, cada marca, ela tende a pender para um lado de colorar, de deixar o som temperado, de colorir o som, né? Então, a gente pega ali uma caixa JBL, ela tem um som que vai agradar um tipo de público pelas características que ela tem. Então, eu vou falar como que uma JBL toca. A JBL tem a característica de ter um grave um pouco mais encorpado, médios mais acentuados e agudos um pouquinho mais para frente, mais estridentes ali, não tão estridentes, mas um som que é em V, como se fosse um loudness, sabe? E aí você pega uma caixa de som da Klipsch, por exemplo, ela já vai ter um som bem mais estridente, com médios também um pouco mais para frente, que vai fazer com que um cliente, por exemplo, que não goste de um som assim, também não goste do sistema de som que você está oferecendo para o cliente. Então, eu penso bastante na ideia de que um integrador, um instalador, precisa ser como se fosse um arquiteto do cliente na parte do som. Ele tem que ali perguntar para o cliente que tipo de música você gosta, que tipo de som você gosta de ouvir, como que você prefere o som, com mais graves, mais agudos, para poder entregar para o cliente, vender ali um produto que encaixe perfeitamente, tanto nos ouvidos quanto no bolso. O arquiteto faz isso, ele faz uma série de perguntas, o briefing, né, para poder entregar um projeto que faça sentido para o cliente na casa dele. Então, cada cômodo é desenhado de acordo com a necessidade do cliente. E o som é a mesma coisa. A gente tem que entender que o cliente ele vai pegar, apertar um botão e vai querer ouvir música. O cliente básico ali, o cliente que não quer, não fica mexendo no som, apertando o botão. Então ele quer chegar e escutar a música do jeito que ele gosta. E isso daí precisa ser entendido pelo técnico para o técnico poder entregar ali a melhor opção para o cliente. Então, se o técnico puder conhecer bastante sobre caixas de som, sobre as marcas, sobre a assinatura sonora de cada caixa, de cada marca, e também dos amplificadores, tanto impedância quanto característica do amplificador, fica muito mais fácil acertar no projeto. E isso daí é o que vai diferenciar um técnico experiente na área do áudio de um técnico comum que também trabalha com bons equipamentos. Então, você vai ter o técnico, é uma diferença absurda. Você entender o que o seu cliente precisa
o tipo de som que ele ouve, o tipo de assinatura sonora que ele gosta, do técnico que está lá só para vender um sistema de som, arroz e feijão, por exemplo, tanto no hi-fi como no de entrada, e achar que vai ficar bom. Então, é o que diferencia principalmente um técnico que entende de áudio, do que ele está vendendo, de um técnico que está querendo vender um sistema de som bom, mas que pode não agradar tanto o cliente. Então, isso daí é um fator que influencia bastante no desempenho do som e para agradar também o cliente, né?